Olá! Hoje nós vamos falar de destino e livre-arbítrio. Afinal, nós já nascemos com destino determinado ou temos a liberdade de escolha? Existem as duas coisas, né? Como conciliar, né? O que cabe ao destino e o que cabe ao livre-arbítrio, nós vamos falar no próximo vídeo. Mas hoje eu escolhi um parágrafo para falar sobre livre-arbítrio. E a fonte que eu peguei foi do livro, do tratado Pirkei Avot, a Ética dos Pais. É um tratado da Mishnah. A Mishnah é uma coleção de livros que essa coleção faz parte de uma coleção maior ainda chamada Talmud. E data esse texto, esse tratado data do século III, ele tem 1700 anos. Eu vou falar sobre livre-arbítrio, escolhi um parágrafo e eu não sei o que me surpreende mais nesse parágrafo. Eu não sei nem o que eu vou iluminar ou apontar como mais importante. O conteúdo, né, a mensagem do parágrafo sobre o livre-arbítrio, se é a literatura, a maneira como a questão do livre-arbítrio foi colocada em palavras que parece uma metáfora muito bonita, se você levar em consideração que é um texto de 1700 anos, né? Ou se fico espantada por esse texto ter 1700 anos. Eu não sei o que chama mais a minha atenção, né? Então, vamos trabalhar com esses três holofotes: o conteúdo do parágrafo, a beleza, né, literária, da forma como uma mensagem é transmitida, através de uma metáfora muito bonita, e o fato a mensagem dentro de uma beleza literária parecer tão atual como se tivesse sido escrita ontem e ter 1700 anos. Então, o assunto é livre-arbítrio, né? Quer dizer, temos sim, no judaísmo tem as duas coisas coexistindo, né? No próximo vídeo vamos ver como é possível coexistir determinismo com indeterminismo, né? O destino e a livre escolha, ou livre-arbítrio. Então, aqui esse parágrafo fala sobre livre-arbítrio e como é que funciona o livre-arbítrio. Então, o parágrafo diz assim, eu vou ler a tradução. Rabi Akiva costumava dizer: tudo é dado como garantia e uma rede se estende sobre todos os seres vivos. A loja está aberta, o vendedor dá crédito. O livro de contas está aberto, a mão escreve, e quem deseja tomar emprestado, que venha e tome emprestado. Os cobradores fazem suas rondas regularmente todos os dias e cobram do homem com ou sem o seu conhecimento. E eles têm em que se basear. O julgamento é um julgamento verdadeiro e tudo está preparado para o banquete. Aqui está falando essa beleza, essa lindeza, está falando de livre-arbítrio, através de uma metáfora de uma loja aberta. Uma loja aberta onde cada um pode entrar e pegar o que quiser. Vamos ver cada frase, né? Tudo é dado como garantia, quer dizer, tudo que temos é emprestado. Até o nosso corpo é emprestado. Tudo que nós temos é dado como empréstimo. E uma rede se estende sobre todos os seres vivos. Essa rede me parece que é uma analogia com uma rede de pesca. Então, imaginem uma rede se estendendo sobre todos os seres vivos. Assim como os peixes não sabem da existência de uma rede de pesca, talvez os seres humanos também não saibam da existência de uma rede sobre eles. A loja está aberta, o vendedor dá crédito, o vendedor vende fiado, dá crédito,
O livro de contas está aberto e a mão escreve. Então, a loja está aberta, o vendedor vem desfiado, mas tem um livro de anotações onde a mão escreve. Quem deseja tomar emprestado, quem deseja comprar fiado, né, na nossa linguagem, que venha e pegue. Os fiscais ou os cobradores fazem suas rondas regularmente todos os dias e cobram do homem com ou sem o seu conhecimento. O homem, sabendo ou não sabendo, ele está sendo fiscalizado, ele está sendo observado. E eles têm em que se basear, os fiscais. Aqui a tradução aparece como cobradores, são os fiscais. O julgamento é um julgamento verdadeiro, porque está tudo anotado. Existem fiscais, existe um livro, né, com anotações. Eles têm, o julgamento é um julgamento verdadeiro, e eles têm em que se basear, e tudo está preparado para o banquete. Esse banquete aqui é uma alusão ao mundo vindouro. Talvez o juízo final, talvez um julgamento celestial, um tribunal celeste, mas com essa metáfora. E tudo está preparado para o banquete. É assim que funciona. Então, esse texto tem 1.700 anos. E para falar, né, para dizer, em vez de uma frase, dizer: olha só, você faz o que você quiser, porém saiba que existem consequências para os seus atos, né? Então, algum dia você vai ter que prestar contas daquilo que você faz. Então, vem uma lindeza dessa, uma metáfora, como se fosse uma grande loja. Imagina um grande supermercado, onde cada um vai pegando, botando no carrinho. Porém, né, o Rabi Akiva, que viveu há 1.700 anos atrás, 1.800, ele diz, tem um livro de anotações, a mão escreve, existe uma fiscalização, e quem quiser comprar fiado, pode comprar fiado, porém, existe uma fiscalização, o homem estando sabendo ou não sabendo, quer dizer, estando consciente disso ou inconsciente dessa fiscalização. Então, essa é a mensagem. Cada ato nosso, se não quisermos olhar do ponto de vista espiritual, vamos dizer, alguém que vê esse vídeo e não tem essa pegada com o mundo espiritual ou com os assuntos espirituais, mas ele é verdadeiro também no que diz respeito a ato e consequência. Isso acontece também aqui no chão, não precisa acontecer lá em cima no tribunal de julgamento celeste, né? Então, isso acontece de fato com ou sem mundo espiritual. E a forma, né, como foi escrita, quer dizer, um estilo literário, e me espanta muito o fato dessa metáfora ser tão antiga e tão atual, se nós vamos falar em termos literários ou em termos de exemplo. Esse é o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio, porém, cada um deve saber que seus atos terão consequências, seja no plano físico, no plano astral, mental ou espiritual. Depois eu volto com outro vídeo para falar como conciliar destino e livre-arbítrio. Gente, muito obrigada. Peço para curtirem, divulgarem. A gente precisa dar mais visibilidade para o canal, senão ele vai parar de existir. E eu adoro fazer esses vídeos. Tchau, então. Obrigada.